Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da AFUS Press, o Biblioteca Submersa. E, enfim, hoje não era para ser um Biblioteca Submersa, era para ser uma conversa sobre tradução, no qual eu falaria do Máquina. Acontece que eu fui utilizar um equipamento novo, não deu certo, então vou ter que refazer, fica para semana que vem. Enfim, felizmente, né? Mas de qualquer maneira, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante a partir da obra de um autor interessante, né? Que é o Mark Samuels. O Mark Samuels é um autor inglês, de Londres. Ele está na ativa aí desde o início dos anos 80. Ele é contemporâneo de uma nova geração de autores de terror. Tem mais ou menos reconhecimento, que foi, digamos assim, gestada pelas obras de uma dupla, né? Que é a dupla que reconfigurou o terror contemporâneo, que é o Aikman, Robert Aikman, e o Thomas Ligotti, né? Esses dois autores, eles mais ou menos deram uma nova forma para o terror contemporâneo e reconfiguraram o campo, né, desse tipo de literatura, adicionando elementos que antes eram exclusivos de uma certa, digamos assim, construção metafórica ou poética, ou nonsense, absurdista, ou surrealista. Eles absorveram esses elementos numa nova reconfiguração de histórias terroríficas, que, digamos assim, não se identificam, não se encaixam muito bem com os gêneros tradicionais como definidos ali pelo cânon Lovecraftiano no século XX, que é o que foi seguido aí por Stephen King, pelos grandes autores que ainda são produtivos do gênero. E o Mark Samuels, então, ele faz parte de uma geração que tem outros autores que trafegam pelo terror. Eles nem sempre são autores de histórias de terror, né? Às vezes essa abstração, essa tendência metafórica, ela é tão, digamos assim, sistemática, que a obra se descola um pouco, né? Ela perde a natureza e ela começa a trafegar por outros gêneros, inclusive alguns gêneros que os próprios autores meio que reconfiguram para eles mesmos ocuparem, né? Então, contemporâneos, né, ao Mark Samuels, como eu disse, quem nós teríamos? Joel Lane, um autor excelente, que eu vou comentar em breve, né? Estou mergulhando na obra de Joel Lane, falecido já também. O Mark Samuels ainda não é, ainda. Enfim. Mark Valentine, Ray Russell, né? Alguns autores também viraram editores, né? Ray Russell, a esposa dele, Rosalie Parker, mais ou menos também da mesma idade, Colin Insull, não é? Então esses autores, e mais alguns, né? Alguns vários que a AFUS já lançou, alguns mais jovens, que estão mais ou menos nessa mesma vibe, nessa mesma corrente, como o Eric, o autor do Plaza Lavalle, né? E o Karim Gawad, né, autor de alguns livros que a gente já lançou, em inglês, em português, enfim. Esses autores estão nesse universo, né, no qual um dos pioneiros foi realmente o Mark Samuels. E a obra do Mark Samuels, ele começou, uma das primeiras coleções de contos dele, e é engraçado que algumas poucas informações se encontram online do Mark Samuels. Eu vou colocar um link de uma entrevista bem interessante. São pessoas que são meio contemporâneos dele, que conheceram ele em fórum, principalmente no fórum do Thomas Ligotti, que é o TLO, né? Thomas Ligotti Online. Esse fórum eu acompanho esse fórum desde 2012, né? Faz algum tempo que eu não entro, mas eu acompanho desde 2012. E esse é um dos fóruns mais fundamentais para o desenvolvimento de uma nova literatura independente, não só de gênero, né, de terror, mas de um modo geral, assim. É um ponto de encontro de editores, leitores, autores, né, que estão começando, como o próprio Mark Samuels, ele estava nesses grupos, e precisa até um estudo, né, desse material que está tendo nos bancos de dados, de postagem e tal, porque é um grupo muito importante na formação de uma nova literatura internacionalizada, né, porque a internet propiciou isso, e utilizando o inglês como língua franca, né? Mas então o Mark Samuels surge nessa época, ele já lança a White Hands, né? A primeira coletânea dele já é por uma Tartarus Press, né? Foi a primeira casa editorial dele, não é para qualquer um.
E hoje a obra toda dele, inclusive alguns livros novos, né? Ele lançou livros pela Ex-Occident Press, que hoje é a Monta Abraxas. Quer dizer, ele trafegou por todo esse universo das pequenas editoras independentes de língua inglesa do hemisfério norte. Então, Centipede Press, ele publicou, Ex-Occident Press da Romênia, né? Que é uma editora que eu comento bastante aqui. Vou comentar mais no de coleções em breve, mais um pouco. Egeus Press, também de Londres. E hoje em dia, as obras dele são lançadas pela Zagava Press da Alemanha. Ele está relançando todas as obras dele, as obras completas, né? E algumas novas. Então eles lançaram, por exemplo, uma que eu tenho aqui, que é Process Manifestations, né? Process mesmo como processo. Uma coisa interessante no Mark Samuels, eu falei nessa metodologia introduzida por autores como o próprio, na verdade o Wakeman introduziu, o Liguori deu um outro desenvolvimento, um outro encaminhamento, mas é uma absorção de tendências da literatura contemporânea no terror. Porque existe no Brasil, por exemplo, um preconceito muito forte com a literatura de gênero por conta de acreditar que se trata de uma literatura ingênua. Isso nunca foi verdade. No século XX, a literatura de gênero ela bebeu das fontes do decadentismo, que eu provei aqui, né, nos vídeos, digamos assim, demonstrei, para ficar mais correto, que o decadentismo foi a primeira grande vanguarda do século XX, né, impulsionou várias, não é, com autores como o Huysmans, impulsionou revoluções, né, sucessivas assim, na narrativa, na literatura, na concepção poética, na concepção de arte. Então, o decadente desde Lovecraft bebe na fonte fonte, né, do weird, da estranheza e do horror. Então, essa interpretação da literatura, que é muito comum no Brasil, muito comum de blogueiros, de youtuberzeiros, etc., essa concepção é completamente ingênua, no mínimo ingênua, né, para não dizer coisas piores. Só que esse processo talvez fique um pouco, como eu vou dizer assim, datado, né, por conta de ser uma absorção realizada ali por Lovecraft, Derlet, etc., no início da literatura weird, e parecer ter parado um pouco, ou ser muito lento esse processo de absorção de certas técnicas da literatura contemporânea. O Wakeman e o Liguori aceleraram esse processo. A absorção também digamos assim, dos elementos cotidianos na própria narrativa como elementos de terror, que é algo que já estava sendo, digamos assim, na literatura contemporânea, era algo que já era corrente em autores como Kafka, Bruno Schultz, né? E que na literatura do século XIX não ocorria dessa forma, né? Então o Poe, por exemplo, ele ambientava as coisas em Veneza, era algo meio descolado do próprio cotidiano dele. Em Espanha inquisitorial, né, no início das invasões napoleônicas à Espanha, e sendo que a vida dele tinha elementos de horror apavorantes, né, as biografias dele demonstram isso, até a morte dele, né. Então os autores eles continuam esse processo de uma forma muito interessante, né, a partir do Wakeman e depois com o próprio Liguori. E o Samuels leva isso ao limite do escárnio, ao limite da sátira. E aqui tem um elemento interessante que é a autoconsciência do Samuels, né? Então quando ele põe process, né, o termo alemão de processo, der process, né, ele quer, digamos assim, vincular a obra dele imediatamente à obra kafkiana. Não é? E tem esse vínculo mesmo. Existem funcionários estranhos, instituições bizarras, não é? Só que elas, ao mesmo tempo, elas têm, como é usual, né, só acontecer em narrativa de terror, elas têm uma existência, digamos assim, factível, né? Então, exatamente nesse The Process Manifestation, que é uma coletânea de contos, né, você tem todos os elementos de terror contemporâneos com essa leitura, digamos assim, mais ao mesmo tempo erudita, né, com as referências que são da literatura contemporânea, An End to Perpetual Motion, nome de um dos contos, né, e In the Complex, que tem bastante esse elemento kafkiano.
é uma espécie de inferno reimaginado de uma forma burocrática, mas muito, muito elaborado e ao mesmo tempo exageradamente terrível. E é aqui que tem um elemento interessante no Mark Samuels, que é essa autoconsciência da própria possibilidade de sátira do elemento terror. E isso vai alcançar um grau máximo em Posterity, que é uma obra da Zagava também, que é a casa editorial dele, no formato de livreto pertencente à coleção Infranoir. Eu vou falar um pouco dessa coleção, tem alguns exemplares, que é incrível, feita de papel de algodão, né? E é um conto relativamente longo, que é uma espécie de sátira da vida e da obra, através de um espelho totalmente invertido, tenebroso, da vida e da obra do Aikman, a influência dele, que aqui se transforma em Rupert Alderman, né? Ele não tenta nem esconder muito, né? Como eu falei, é uma intenção satírica deliberada, autoconsciente, e que meio que joga na cara do leitor. Não é um terrir, porque o terrir, ele adota um tom que faz com que o leitor, reconhecendo que se trata de uma comédia, estabeleça digamos, uma relação com um texto de comédia. Mas os elementos terroríficos aqui, inclusive body horror, mas um body horror voltado ao mental, né, ao psiquismo, eles são muito bem realizados, mas muito mesmo, e são tenebrosos. Então o aspecto é uma ironia, um riso de nervoso que ele constrói. Isso é muito bem feito, é uma grande característica do Mark Samuels, né? Então no Posterity nós temos uma pesquisadora que vai atrás desse escritor Rupert Alderman, que escrevia Strange Stories, Strange Tales, e aí vem o nome de algumas obras, que é uma espécie de sátira totalmente mal intencionada dos títulos das obras do Aikman. Malafide, Broken Mirrors, Dust to Dust, Trespassers and Night Forces. São todos os títulos das coletâneas de contos do Aikman, só que distorcidos, né? E ela entra numa espécie de instituição onde o Aikman, uma espécie de asilo para escritores aposentados, que é horroroso. Enfim, é uma obra única, tem um elemento satírico, tem uma força nesse ressentimento que ele transforma em humor, que é genial. E isso que me traz aqui um assunto que eu comecei a mencionar e que é o título desse vídeo, que é o arcontato, os arcontes da verdade, né? Que me chamou a atenção esse conceito genial que está no livro Mal de Arquivo, né, desenvolvido da forma que vai ser desenvolvido aqui, do Jacques Derrida. Foi o nosso tradutor Fábio Wack, grande pesquisador, tradutor, foi meu aluno, tradutor da Rafus Press. O Fábio, ele me chamou a atenção sobre como existe esses arcontes que preservam a cultura. Resumidamente, porque o conceito é bem complexo, não tão bem complexo, mas assim, é interessante mergulhar no conceito, eu vou deixar um artigo sobre ele. O arconte é aquela pessoa que tanto tem direito à posse dos arquivos da cultura, né, os arquivos que definem ali a cultura de um grupo, em termos aí maiúsculos, como é o único que tem, digamos assim, as chaves hermenêuticas desse material. É ele só que é permitido analisar. Então, o arconte, ele manda nos outros, porque é ele que determina tanto as possibilidades hermenêuticas e analíticas de um documento, quanto ele é o que próprio retém esses documentos oficiais, né? Então, em termos de cultura, isso é baseado na etimologia do termo arquivo, né? Daí a obra do Derrida ser o Mal de Arquivo. Em termos de cultura, o arconte seria justamente aquela pessoa que estabiliza o cânon, né? Que torna a crítica literária possível. Os acadêmicos, primeiro talvez um pouco, e depois os próprios críticos literários, até chegar no próprio leitor, que valida através dos mecanismos econômicos toda essa estrutura de poder. E é uma estrutura de poder, não é? Então o que o Mark Samuels está satirizando é toda essa estrutura de poder. O empreendimento que ele faz aqui em Posterity lembra um pouco a primeira parte de um livro que eu vou comentar aqui, mas esse é um comentário, acho que tem duas partes, que é o 2666, do Roberto Bolaño, que é justamente esse estabelecimento por parte de uma crítica de um cânon
através de elementos que são quase autoparódicos, né? Isso aquilo é a realidade um pouco que está acontecendo ali, mas ao mesmo tempo você percebe que aquilo poderia muito bem ser uma obra kafkiana, assim, é uma coisa de louco a maneira como esse ar-contato mantém o seu próprio poder. E o que o Mark Samuels faz, indo mais longe até que o Bolanho, né, no Posterity, é demonstrar que essa estrutura de arcontes vai se reproduzindo em outras possibilidades, né? Quer dizer, a literatura de gênero elege os seus arcontes, né? Que vão determinar também, novamente, toda uma estrutura de poder e de difusão cultural na qual vai haver, evidentemente, exclusões injustas. Talvez justas em alguns casos, mas em geral injustas. E eu acho que a grande mensagem que surge no final, o que torna mais interessante o Posterity, né, além da destruição da pessoa que encarna a crítica, né, personagem que encarna a crítica literária, que é exatamente o estabelecimento do arconte, né, é essa ideia que é necessário haver uma contracultura, é necessário haver um elemento de heresia, que é a única forma, mesmo que essa heresia busque, de certa forma, apenas substituir o arcontato, eles mesmos se tornarem, né, os heréticos, os líderes dos heréticos, se tornarem os novos arcontes da verdade, mas esse elemento, ele pelo menos cria uma tensão que faz com que o cânon, né, o que é canônico, que é determinado pelos arcontes, esses documentos da verdade que os arcontes preservam e a propriedade deles, então a contracultura ameaçando pôr fogo nesses documentos, de certa forma, ou roubar, né, e dar uma nova interpretação a eles, isso faz com que a cultura, digamos assim, sobreviva de verdade e não se transforme apenas numa espécie de coleção de elementos pré-determinados que as pessoas são obrigadas a consumir como única possibilidade possível, como única verdade possível. Digamos assim, é a fratura, não é? É o elemento contracultural, o elemento herético, é aquilo que não é normalmente, digamos assim, aceito, talvez seja aceito em algum momento pelos próprios arcontes, né? E esse esforço em aceitar é que move os arcontes a ter pelo menos uma certa tensão dialética interna, não é, para não transformar a cultura numa esterilidade completa, né? E é esse elemento herético que, vou ser bem sincero, eu sinto muita falta no nosso país, justamente nas instâncias culturais, tanto na formação do topo dos arcontes na academia e na universidade, quanto no próprio consumo do público e digamos assim, nas escolhas da crítica. Então é isso, né? Deixo com vocês essa reflexão pessimista, claro, a respeito dos caminhos da cultura, especialmente no nosso país, mas necessária. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.